Fala pessoal, bom dia para todo mundo. Estou aqui num ambiente um pouco diferente. Estou aqui na rodoviária do Tietê, indo para o Rio, na minha terra, né? Mas vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, Bahia 1, Vasco da Gama 1. Um resultado que em termos de tabela foi ruim, né? O Vasco tinha que vencer essa partida, mas dentro das circunstâncias, como foi o jogo, acabou sendo um resultado interessante, porque o time saiu atrás do marcador e acabou empatando, né? Tivemos um jogo em que o Bahia deu as cartas no começo do jogo, como era de se esperar. O Bahia teve mais a bola, o Bahia buscou mais o gol, só que o Bahia não foi contundente com questão de criação de jogadas. O Bahia não ameaçou tanto o gol do Vasco, ao passo que o Vasco teve dificuldades na criação, como já tem sido recorrente desde o início do campeonato. No meio do campo do Vasco, no jogo de ontem, só teve o Paulinho como sua principal inspiração ofensiva. Praxedes, que deveria ser o outro jogador a articular as jogadas no meio campo, não esteve bem. Serginho e Peck, que deveriam também auxiliar na criação de jogadas para alimentar o Verratti, os dois estiveram muito mal na partida. Então foi um jogo em que o Bahia teve posse, tentou agredir o Vasco, mas sem muito sucesso. O Vasco, que se postou mais na marcação para tentar contra-atacar, também não teve sucesso. O Zé Gabriel, na minha visão, fez falta ali à frente da área do Vasco, ali à frente da defesa. O Medel jogou por ali, o Vasco continuou cedendo espaços na sua entrada da área, muito espaço. O Bahia conseguiu circular bem a bola nesse setor. É uma questão que o Ramon Dias precisa corrigir, essa questão. Isso já vem de outros jogos também, e essa foi a tônica do primeiro tempo. O Bahia com posse, o Bahia que mesmo com posse não ameaçou muito o gol do Léo Jardim, o Vasco com dificuldades de criar jogadas de conclusão, só que o gol saiu no final do primeiro tempo, o gol do Bahia, um gol em que houve erro de marcação. O Bahia forçou muito pelo lado direito de defesa do Vasco e esquerdo seu de ataque, já que o Vasco tinha o Robson Bambu daquele lado ali improvisado. Houve um cruzamento do lado esquerdo, o Serginho falhou na marcação por não ter acompanhado até o final o jogador do Bahia. Houve erro de marcação no miolo de zaga, porque o Ademir estava sozinho na pequena área só para complementar para o gol, e o Bahia foi para o intervalo vencendo por 1-0. Na volta do intervalo, o Ramon Dias de cara já fez 3 alterações. Saíram Serginho, Peck e Praxedes, entraram Payet, Marlon Gomes e Sebastião Ferreira. Melhorou o time. O Vasco subiu de produção, o Bahia, por sua vez, caiu de produção. O Bahia não foi o mesmo do primeiro tempo, tendo aquele controle de posse de bola como teve no primeiro tempo. O Vasco foi melhor no quesito domínio no segundo tempo, só que com um velho problema: dificuldade de criação. Melhorou com a entrada do Marlon Gomes e do Payet. O Payet mostrou que vai ajudar. O Payet mostrou, com poucos toques na bola, que é um jogador diferenciado, que é um jogador que vai ajudar muito ao time do Vasco, vai agregar, com certeza. Deixou o Jair, por exemplo, para virar o jogo. A bola do jogo, na minha visão, foi o passe do Payet para o Jair, e o Jair desperdiçou. O Sebastião Ferreira, na minha visão, fez um feijão com arroz, não agregou tanto assim, mas Marlon Gomes e Payet muito bem. Marlon Gomes tem um contra um muito interessante. Se fosse o Praxedes a estar no jogo, o Praxedes não sofreria o pênalti, muito em questão de característica. Marlon Gomes vai para cima do marcador, ele risca, rabisca, vai para dentro.
e o Praxedes é um meia da cadência, de tentar um passe mais longo, e são características diferentes. Então o Vasco teve a chance de vencer o jogo, teve essa chance, mas desperdiçou. Ferimentos leves, né? Porque o Vasco pelo menos não perdeu o jogo, o ideal seria a vitória. Eu estava fazendo as contas, o aproveitamento do Ramon Dias no Vasco é de 38%. O aproveitamento do Vasco como um todo no campeonato é de 26%. Então o Ramon Dias em 7 jogos conseguiu 2 vitórias, né? Teve 3 derrotas e 2 empates. Aproveitamento de 38%. Com esse aproveitamento, o Vasco fica ali em 14º, 15º e não vai para a Série B. Mas é necessário melhorar esse aproveitamento para poder não passar um final de campeonato com sustos até o final. Então, Bahia 1, Vasco 1, resultado justo. O Bahia foi melhor no primeiro tempo, o Vasco foi melhor no segundo, mas foi um jogo tecnicamente muito pobre, né? Tanto do Bahia quanto do Vasco. Essas equipes tendem a sofrer até o final para se livrarem da Série B. O Vasco ainda tem por onde crescer pelo fato de ainda ter o Bahia para jogar com mais constância. Ele entrou e você vê que ele ainda está fora de ritmo, está um pouco pesado, mas mostrou que vai ajudar, como eu falei. E aí o Ramon Dias vai ter que mudar o sistema de jogo, mudar peças. Eu jogaria num 4-4-2 na forma de um losango, com o Payet sendo a parte ofensiva desse losango, né? Jogaria com Praxedes do lado esquerdo, ou Marlon Gomes, que entrou bem, Paulinho do lado direito e Zé Gabriel na ponta defensiva desse losango. Na frente, eu colocaria o Rossi, desde que o Rossi esteja em forma com o Verrete. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa foi a minha impressão sobre o jogo de ontem. Bahia melhorou no primeiro tempo, Vasco melhor no segundo. O empate foi justo. O empate para o Vasco em termos de tabela ruim, porque jogou com um adversário direto e ficou aquele gosto assim. Empatou dentro das circunstâncias, foi legal. Por quê? Porque estava perdendo. Mas ficou aquele gostinho de que dava para ganhar o jogo, dava para vencer. Mas assim não aconteceu. Então, pessoal, um abraço. Boa semana para todo mundo. Daqui a pouco eu estou chegando na cidade maravilhosa. Um abraço. Fui.